Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Você sabia que o cientista von Renner afirmou que pelo menos 1 bilhão de planetas têm condições de desenvolver forma de vida? E então? Você concorda com ele? Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço que curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além, da sua imaginação. Me acompanhe. É necessário ter-se a cabeça bem fria para não nos deixarmos dominar pela vertigem que nos arrasta aos confins do desconhecido. Mas é preciso também saber utilizar a imaginação. Sim, porque chega um momento em que as ideias estabelecidas, as representações tradicionais, não servem para outra coisa a não ser para extravasar a marcha para frente. É o que acontece nos dias de hoje. Olha só, se há vida além no universo, é coisa que ninguém ainda pode se gabar de ter comprovado. Contudo, a astronomia, a matemática e a biologia conjugadas, elas não deixam lugar para dúvidas. O que se sabe é que o universo é composto de galáxias ou conjuntos de estrelas. E a nossa galáxia, a Via Láctea, ela contém 100 bilhões de estrelas. E uma delas é o Sol. É. Agora, pergunta-se, vamos lá, todas as estrelas têm planetas? Ou o sistema solar é único? Duas teorias existem. A primeira é chamada acidental. E poderíamos acrescentar ela um pouco narcisista até. Uma outra estrela se teria aproximado do Sol e teria arrancado um pedaço de matéria que se teria transformado em planetas. O sistema solar seria, assim, o resultado de um acidente bastante raro. E nós também. Mas essa teoria já não se mantém de pé. Os materiais ejetados pelo Sol estariam em tal estado de incandescência que teriam escapado à sua atração. Segundo a outra teoria, a natural, o Sol e os planetas, ao contrário, se teriam formado na mesma época a partir de uma mesma nebulosa de gás. Nesse caso, não teria havido para conosco regime de favor. Tal fenômeno se teria repetido por toda parte, portanto, em grande número de planetas. Os telescópios mais potentes não nos permitem vê-los, ou ao menos percebê-los. Tão fraco é o clarão deles em contraste com a intensa fulguração das estrelas. Mas as astúcias astronômicas e os longos cálculos possibilitam a localização de alguns. Sabe-se que entre as estrelas mais próximas, 16 pelo menos, estão acompanhadas e 5 delas, com certeza, por planetas. Apresenta-se em seguida um problema de estatística. Olha só, quais são as condições suficientes e necessárias para que a vida seja possível em um planeta? Em primeiro lugar, uma distância razoável de seu Sol, capaz de assegurar-lhe uma temperatura estável e temperada, bem como água, atmosfera e uma idade de pelo menos 3 bilhões de anos. Sebastian von Höner, do Observatório de Green Bank, lá nos Estados Unidos, ele declarou no Congresso Internacional de Astronáutica, realizado lá atrás, em outubro de 1972, olha só, e que aconteceu em Viena, ele disse o seguinte: é certamente impossível dizer-se com exatidão quantos planetas são habitáveis em nossa galáxia. Mas uma vez feito todos os cálculos, podemos dizer que a proporção existente é de cerca de 1%, ou seja, 1 bilhão de planetas. Apresenta-se em seguida o problema da vida. E somos levados a um novo impulso de narcisismo. A vida, afirma-se geralmente, é um acidente com pouquíssimas possibilidades de se produzir.
Uma em vários bilhões, talvez. Assim, nós, os homens, teríamos tirado sozinhos o grande prêmio da loteria universal. Entretanto, mesmo na roleta, existem as repetições de números ou séries. Falando mais seriamente, os biólogos, ou pelo menos alguns, estão cada vez mais convencidos de que o nascimento da vida é essencialmente uma questão de meio, daquilo que eles chamam a sopa primitiva. A receita é: tome-se um pouco de hidrogênio, de metano, de amoníaco, algumas gotas de vapor de água, e se tudo isso for bombardeado intensamente pelos raios solares, aparecerão moléculas orgânicas, tal como na Terra, em sua tenra idade. É essa, aliás, a famosa síntese do russo Oparini, que o norte-americano Stanley Miller recriou em laboratório há muitos anos, com bons resultados. De qualquer modo, ele recebeu, 2 anos depois, uma confirmação séria sob a forma de condrites, espécie de meteoritos que chegam à Terra portadores de moléculas orgânicas extragalácticas. O que mostra que as condições de vida, quando menos, existem no espaço. Porque haveremos de recusar aos planetas o que nós recebemos, inclusive a inteligência? Se a vida nasceu em alguns milhões ou mesmo em alguns bilhões de planetas, ela deve ter seguido sua lógica até o fim. E daí é isso. Há poucas possibilidades de que a Terra seja o único planeta habitado do universo. Sobretudo levando-se em conta que há dezenas de bilhões de galáxias que contam cada uma com dezenas de bilhões de estrelas, com os planetas correspondentes. Mas é aí mesmo que começam os problemas. Porque nem todos nós somos gêmeos. Essas civilizações esparsas, supondo-se que elas existam, distantes umas das outras, vários anos-luz, sabendo-se que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, certamente não evoluíram ao mesmo tempo, nem do mesmo modo. Imaginamos que a nossa história conhecida não tenha mais de 4.000 anos. Imaginamos que 4.000 anos, na escala do universo, não passam de alguns minutos. Basta, portanto, uma ínfima diferença cronológica no ponto de partida para que certas civilizações da nossa galáxia ainda não conheçam o equivalente do homem. Ou para que outras, ao contrário, tenham sobre o nosso planeta tal avanço que, de hora em diante, nos seja impossível acompanhá-las. Eliane Frank e Denis Winter, alunos do Liceu Jean-Philippe Rameau de Versalhes, eles fizeram um inquérito há algum tempo sobre os seres extraterrestres entre os habitantes de sua cidade. E obtiveram essa resposta, olha só. Que visão do mundo pode ter uma formiga? Ela, evidentemente, não nos vê do mesmo modo que nós próprios nos vemos. Podemos nós, por nossa vez, afirmar que não somos meras formigas em face de uma outra espécie? Talvez sejamos. Mas é justamente essa a fronteira que os espíritos científicos mais audaciosos se recusam a transpor. Que nos importa, perguntam eles, um fenômeno que não temos, nem jamais teremos meios de conhecer? Provavelmente existem milhões de seres a menos de 50 anos-luz, com os quais temos possibilidade de um dia nos comunicarmos para trocar informações preciosas. A pergunta é, como? Neste domínio, os astrônomos e os biólogos mais ousados só admitem a possibilidade de intercâmbio pelo rádio. Nada, no estado atual dos nossos conhecimentos, nos permite crer que um dia seremos capazes de transpor a barreira do tempo.
Mesmo que se trate apenas de 15 anos-luz, distância a qual von Horner acredita que possa se encontrar a civilização extraterrestre mais próxima de nós. De certo, a técnica de hibernação, imaginada por Arthur Clarke no livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, será realizável em futuro próximo. Mas o problema do regresso permaneceria insolúvel. Resta-nos, portanto, o rádio. Para que uma mensagem vá e volte ao ponto de partida, serão necessários vários anos, mas o problema ainda não é esse. Em que língua deve ser redigida uma mensagem? Se já é tão difícil nos fazermos compreender de um ponto para outro do nosso próprio planeta. A 27 de fevereiro daquele ano, 1972, os americanos lançaram uma cápsula espacial, a Pioneer 10, que foi a primeira a deixar o sistema solar no início de 1974, após um longo período ao redor de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema. Como não se sabe o que poderá ser encontrado nessa trajetória, três astrônomos de grande renome, Frank Drake, Carl e Linda Sagan, fabricaram uma mensagem destinada a fazer compreender aos eventuais destinatários onde estamos e quem nós somos. Eles gravaram em uma placa de alumínio um casal nu, tendo o homem, a mão direita espalmada, a fim de indicar a cifra 5. Ao lado, figuras geométricas, traços e pontos, utilizando uma linguagem binária, e os três astrônomos declararam ainda que essa mensagem, apesar de ser muito humana, esperamos, dizem eles, que uma civilização tecnicamente avançada seja capaz de decifrá-la. O problema da comunicação é fundamental. Quer queiramos ou não, estamos fechados dentro de nosso sistema de pensamento, dentro da nossa lógica. Um ou outro são coerentes, mas, para nós, disse François Birot, estou persuadido de que as possibilidades de nos comunicarmos com outras civilizações realmente existem. Há de haver certamente um truque, uma charada qualquer, em que ainda não pensamos. Bem, os americanos Carl Sagan, Frank Drake e seus colegas russos também estão convencidos disso. E eles criaram, apenas para os pesquisadores das duas nacionalidades, a Ordem do Delfim, que foi destinada a estudar as possibilidades de contato interplanetário. Eles mesmos criaram um esboço de linguagem cósmica, Olympus, espécie de charada cifrada, mas os astrônomos dispõem ainda de alguns anos para melhorar sua técnica. Mesmo que o presidente Nixon, na época, desse rápido impulso ao projeto Ciclope, não estaria esse em condições de ser lançado de maneira eficaz à conquista do universo. Mas devemos contar também com a hipótese inversa, a da existência a uma respeitável distância da Terra de uma ou várias civilizações do mesmo nível que a nossa, ou ligeiramente em avanço, que procurem entrar em contato conosco. Na verdade, se dermos crédito ao cientista russo Kardashev, a história de todas as civilizações tecnicamente avançadas poderia ser resumida assim, olha só. No primeiro tempo, ela esgota toda a sua energia disponível. É o que está prestes a acontecer conosco. E no segundo tempo, ela aprende a dominar a energia do sistema solar e, por fim, de toda uma galáxia. Okay? Uma variante interessante dessa teoria foi introduzida pelo americano Freeman Dyson. No segundo tempo, seria possível construir a partir de um planeta como Júpiter, no nosso sistema, uma espécie de concha esférica em torno de todo o Sol, de modo que a energia não se dissipasse, passando a concentrar-se na Terra. Pode dar-se, diz Dyson, que certas estrelas, cujo brilho é muito intenso,
possam ser a sede de civilizações que alcançaram tal nível. Olha só. Aos sábios, como se vê, não falta imaginação, não é mesmo? Salvo quando se trata do regresso à Terra. É fácil para eles conceber o que poderia fazer os outros, e mesmo o que nós poderíamos fazer nos planetas dos outros. Mas aqui mesmo, entre nós, podemos estar certos de que não aconteceria nada. Por hoje é só. Mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.